Às vezes a pessoa trabalha, às vezes trabalha e estuda, ou só estuda, ou fica em casa, administra a casa, né, cuida da família, enfim, mantém o lar, né. Então todo mundo tem compromisso, tá. Não é porque às vezes a pessoa tá dentro da casa dela, ela não trabalha fora, mas às vezes ela trabalha dentro de casa, né, que essa pessoa também não tem os compromissos. Então a vida de todos aqui é uma vida com responsabilidades, né, com horários, enfim. Eh, e nós sabemos o quanto hoje parece que não dá tempo de fazer nada, né. Eu tenho a impressão, se você acordar às 6 horas da manhã, se você acordar às 5, por mais que você acorde cedo, parece que não dá tempo de fazer tudo o que você tem que fazer, né. Eu não sei se você também tem essa percepção, né, a impressão que eu tenho é assim que funciona, não dá tempo, né. Então e às vezes você se programa para o teu dia a dia, e no meio do dia vão acontecendo coisas que aí você tem que parar, tem que correr, tem que acudir, né, por mais que a gente se programe, né. Então isso acontece bastante. Bom, o que eu tenho percebido no trânsito, né, o desespero das pessoas, né, não de todas, né. Aquela pessoa, você tá na faixa da direita, ela tá te pressionando com o carro, né, para você acelerar e não tem para onde você ir com o seu carro. Você já percebeu isso? Não tem. Se você não tem como se acelerar. Entende? Tem carro na frente, né. Às vezes o semáforo tá fechado, o semáforo, o sinal tá vermelho. Não tem. E às vezes, dependendo da avenida que você tá, é 50 quilômetros ali, radar, não, ou seja, não tem, sabe. Tem momento não tem como. E a pessoa fica ali te pressionando, te pressionando. Eu não sei por que que essa pessoa não vai pra esquerda, né. Vai pra pista da esquerda, tá com pressa, né. E quando eu estou na pista da esquerda e eu vejo que eu estou demorando, né, ou às vezes a pessoa que tá com o carro atrás do meu tá com uma pressa, eu vou para a direita, claro, eu olho o retrovisor, né, sinalizo e vou para a direita, não tenho problema nenhum de deixar a pessoa seguir viagem na minha frente, até porque, eu não sei o que está acontecendo, né, se às vezes é alguma coisa urgente, grave, eu prefiro pensar dessa forma. Aí muitas pessoas falam assim: "É, Paty, mas por que que não sai mais cedo? Às vezes deve estar atrasado". Sim, gente, mas acontece com todo mundo, né, ou você nunca saiu atrasado para algum compromisso, né. Às vezes você sai 2 horas antes para fazer alguma coisa na rua e você chega praticamente em cima da hora, dependendo do dia, né. Se você pegar uma chuva ou às vezes um veículo quebrado, né, 2 pistas, você já se atrasa, por mais que você saia 2 horas, 2 horas e meia antes, né. Às vezes acontecem imprevistos. Então, se eu estou na faixa da esquerda e o carro está querendo ir, eu deixo ele ir, eu vou para a direita, não tem problema, né. Hoje mesmo, eu estava dirigindo, né, eram várias pistas, eu estava ali na Consolação, em São Paulo, e tem a linha dos ônibus, né, o táxi, eu estava na outra, ao lado dessa pista, mas na outra pista. E aí um taxista saiu da pista atrás dos ônibus, foi atrás de mim e eu ouvindo música no carro, liguei o ar-condicionado, ouvindo música na playlist, sabe, eu estava assim de boa, estava na tranquilidade. E ele começou a buzinar, e eu ouvi buzinar, mas eu estava tão assim dentro da música, sabe, que eu não fiquei prestando atenção. E eu olhei no retrovisor, eu vi que ele estava com a mão gesticulando tudo, né. E aí nisso ele tá com tanta pressa, aí ele voltou de novo para a esquerda, porque não tinha como eu ir para a direita, não tinha como eu dar passagem para ele, porque estava tudo parado. E aí o espertão foi para a esquerda e deu problema, né. Por que que deu problema? Porque estava ali com cone, estavam fazendo alguma coisa, tinha carro de polícia, tinha ambulância. Então o espertão, ele não parou para pensar: "Opa, por que que tá tudo parado, né? Por que que tá todo mundo sinalizando para a direita e saindo dessa pista? Será que não tem alguma coisa?", né. Ou ele acha que é todo mundo idiota, né.
Às vezes eu tenho essa impressão. Eu vejo alguns comportamentos no trânsito que eu tenho a impressão, eu falei: "Essa pessoa deve achar todo mundo burro, idiota, ou que ninguém tem nada para fazer, só ela tem algum compromisso". Então, assim, eu percebo, sabe, essa falta, de educação e de respeito, que cada dia mais é habitual e está ficando insuportável, né, insuportável. Um outro dia eu cheguei no tribunal para fazer uma sustentação oral e quando você chega no tribunal para fazer a sustentação, você tem que subir lá o ir para o andar, né, que você vai a turma, né, em que você vai sustentar, e você tem que chegar antes no balcão, se identificar, falar: "Olha, eu vim confirmar a presença", né. Só que tem uma fila, né, tem uma fila ali, é uma atendente e os advogados ficam em fila para confirmar a participação. E eu estava na fila, né, tinha uma pessoa sendo atendida, um senhor que estava na minha frente saiu para conversar com uma outra pessoa, mas eu vi que ele ia confirmar a presença e eu atrás dele. Nisso, essa pessoa terminou de ser atendida, aí ele foi atendido, aí nisso veio uma pessoa do outro lado e entrou na minha frente, o advogado. Gente, eh, teve várias situações na minha vida que eu já cortei a pessoa, sabe. Eu falei: "Ô", né, falei: "Ó, tô aqui, tem fila, né". Mas esse dia eu estava tão assim, cansada já de tanta falta de educação e de ter que ficar, sabe, às vezes chamando a atenção das pessoas, sabe. "Olha, para de fazer isso. Ó, seja educado, peça licença, peça por favor, agradeça", sabe. Chega numa hora, não sei se já aconteceu isso com você, às vezes num dia, que você não aguenta mais. Você meio que joga a toalha, sabe. E aí eu deixei ele falar e eu vi que ele estava bem agitado, né, bem agitado. Aí ele olhou para mim: "Ô doutora, nossa doutora, desculpa, pelo amor de Deus". Foi educado ainda, né, pediu desculpa, ele viu, ele me notou. Eu achei que não fosse notar, mas notou. "Doutora, desculpa", eu olhei para ele, eu vi que ele estava bem afobado, sabe, falei: "Doutor, fica tranquilo, né, eu já vou confirmar minha participação", eu falei: "Às vezes a gente não tá com a cabeça cheia, né, e não presta atenção", eu falei: "Acontece", né. Ele foi super educado e tudo mais. E realmente acontece, né. Esse foi um caso. Um outro caso, eu fui até uma padaria, é uma padaria bem famosa aqui em Santo André, tem várias filiais, e eu cheguei numa dessas filiais para comprar lá uma rosca de creme lá para minha mãe, que ela gosta, eu ia na casa dela. E aí eu cheguei, né, óbvio, tinha uma fila, e quando eu chego em algum lugar, gente, pode ser qualquer lugar, pode ser numa farmácia, qualquer lugar, tá, numa academia, o que for, e tem alguém, eu pergunto: "O senhor já foi atendido? A senhora já foi atendida?". E eu percebo que as pessoas têm dificuldade de fazer isso hoje, né, de perguntar, né. Elas não estão nem aí, elas chegam e elas quer falar, quer pegar o medicamento, quer pegar o pão e que se dane quem tá ali na fila. E aí eu cheguei, eu peguei a fila e às vezes, gente, não sei se já aconteceu. Você chega na padaria, você tá vendo sei lá, igual o caso, né, a rosca de creme lá na vitrine, às vezes tem 2, sabe, tem 5 pessoas, você tá na fila. Você fica assim: "Meu Deus, tomara que ninguém peça, porque se pedir as 2 eu vou ter que ficar 20 minutos, meia hora esperando sair essa rosca pra levar pra minha mãe que ela estava com vontade". Enfim, e aí estava lá, gente, entrou uma pessoa na minha frente e ela chegou depois, ela encostou no balcão e o atendente foi lá: "Pois não?". E eu estava na fila, estava antes no balcão e atendeu essa pessoa. Falei: "Ah, deixa quieto, né, beleza, tô aqui mesmo". Tem hora que é o que eu disse pra vocês, tem dias e horas na vida que você não tá a fim de discutir, sabe. Você cansa, você cansa, tá. E aí chegou uma outra pessoa, encostou no balcão e o atendente: "Pois não?". Aí eu falei: "Ó, dá licença,
Eu tô na fila. Ah, você tá aí? Gente, eu juro por Deus, assim, eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio, mas a minha vontade era falar: "Não, eu não tô aqui não, eu sou idiota, eu tô olhando aqui pro teto, eu não tenho nada para fazer na minha casa, eu vim na padaria aqui para ficar olhando pro teto". Eu falei: "Você é mal educado". Eu juro, sabe quando você, né, respira, eu falo: "Não, deixa eu respirar", né, às vezes ele não tá bem. Eu sempre penso o pior, sabe? Tipo assim, às vezes a pessoa perdeu alguém na família, não tá bem. Eu tento pensar essas coisas para não ser grosseira na hora, né? Porque dá vontade. Aí eu falei, eu tô na fila. Eu falei, aliás, eu falei, a pessoa que estava antes de mim, eu falei, o senhor atendeu, eu já estava aqui. Eu falei, eu estou antes desse que chegou agora, que o senhor vai atender, e eu estou, inclusive, antes daquele que o senhor acabou de atender. Ah, ele olhou. Nem desculpa nada, né? E aí eu até entrei depois no site lá da padaria, fiz uma reclamação, né? Até porque eu sou cliente, eu vou mais de uma vez. É uma padaria que eu gosto dos produtos, mas assim, aquela filial especificamente, eu vejo um péssimo treinamento dos funcionários. É péssimo, péssimo, né? Porque o cliente ser mal educado, né? Ou seja, ele chegar na padaria, ter outras pessoas no balcão e ele já ir fazer o pedido sem perguntar se os outros foram atendidos, eu até penso, olha, o cara é mal educado. Mas o atendente ser também mal educado, aí é complicado, né? É complicado. Como aconteceu com esse advogado, que eu estava lá no tribunal, a atendente, né, a servidora, também foi mal educada, porque ela atendeu o advogado, eu já estava lá. Ela poderia muito bem ter falado: quem que é o próximo da fila? Né? Ou então, na hora que ele foi perguntar, ela poderia ter falado: doutor, só um minuto, a doutora está aqui. Né? Não tem fila preferencial para confirmar. E a pessoa não era uma pessoa de idade, né? Não era um idoso, tá? Não, era um homem e não era idoso, era um colega advogado que não era idoso. Então, a servidora poderia muito bem ter falado, até por uma questão de cordialidade, né? E educação, né? A gente não ouve o ditado, primeiras damas? Então, doutor, só um minuto, a doutora já está aqui antes, eu vou confirmar para ela, tudo bem? Acabou. Agora, um comete o lápis, o outro vai lá e assina embaixo, é complicado isso, né? É muito complicado. Então, a gente tem que fazer essa reflexão e quando você chegar no lugar, se tem outras pessoas no balcão, você tem que perguntar se elas foram atendidas. Você pode estar com pressa, você pode ter compromisso, sabe? Você tem que perguntar. Você tem. Isso é educação, isso é respeito. Isso é você mostrar que você enxerga o outro. Que existe uma pessoa ali antes de você, né? Que o mundo não gira em torno de você, dos seus desejos, das suas necessidades, que há outras pessoas também, né? Então, tem que exercer esse movimento. E a gente tem que falar sobre isso. E além da pessoa que é cliente, ela perguntar, se alguém que trabalha, né, com atendimento estiver assistindo a live ao vivo ou for assistir, é importante que essa pessoa também tenha esse cuidado